tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. Eu sou o Robert e vou estar com vocês aqui para a gente estudar um tema muito interessante, mais um tema, mas antes, jovem, receba a sua bênção. Presta atenção aqui agora, ó. A gente já está na quarta lição da Escola Sabatina. E se você não estudou a primeira, não estudou a segunda e nem a terceira, em nome de Jesus, entre em contato agora com o seu diretor jovem. Fala, eu quero uma lição e ele de alguma forma ou de outra ele vai prover para você. Mas ó, assiste a série completa, tá? Volta na lição 1, 2, 3, lê tudo, folheia tudo, faz as anotações e vem para a lição 4 para estudar junto comigo. Muito bem, a base bíblica para a lição desta semana tá lá em Hebreus 11. E se você conhece a história, tá falando lá sobre Abraão, um personagem muito conhecido aí na Bíblia. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Já pensou, você aí, jovem da Zona Sul de São Paulo, ou de qualquer lugar do mundo, já pensou se você fosse muito rico? Ou melhor, se você fosse dono de muitas propriedades, você tivesse muita coisa legal, que você tivesse uma vida muito bacana e Deus chegasse para você e falasse assim, jovem, eu quero que você saia da onde que você tá, você vai para uma outra terra que você não sabe muito bem onde é e durante esse percurso você vai perder algumas coisas. Eu confesso que eu questionaria, quem sabe ali pensaria, mas será que eu tenho mesmo que receber esse chamado? Será que eu quero mesmo receber esse chamado? A questão é que Abraão, ele recebeu esse chamado, está lá evidenciado em Hebreus 11:8, diz o seguinte, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. E pela fé, habitou então Abraão na terra da sua promessa. O primeiro ponto que a gente pode tirar aqui da história de Abraão é que Abraão teve uma vida de abnegação. Sabe o que é isso? É você entender que você precisa deixar algumas coisas atrás para você dar 3 passos à frente. E uma vida com Jesus é uma vida com sacrifícios. Você sabe muito bem que quando você aceitou a Jesus, ou se você está nesse processo de aceitar a Jesus como seu Salvador único pessoal, você perdeu a oportunidade de empregos, você perdeu a oportunidade de estar com alguns amigos, você perdeu a oportunidade de alguns rolês justamente por seguir a sua fé e seguir os seus valores. E Abraão, então, ele seguiu aquilo que ele acreditava, aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus sonhava para a sua vida. Ele saiu da sua terra na qual ele tinha muitas posses e ele seguiu o caminho que Deus o conduziu. Segundo ponto que eu acho muito interessante é que nós precisamos de fato colocar Deus em primeiro lugar. E Abraão ele fez isso, mas não só isso, ele colocou também as outras pessoas em primeiro lugar. Após alcançar então a sua terra prometida e ali novamente ganhar muitas posses, ele teve um pequeno conflito ali com o seu sobrinho e ele teve que renunciar praticamente tudo que ele tinha para preservar o seu relacionamento com o seu sobrinho. Já pensou? Já pensou não, ou melhor, imagine agora você tendo que renunciar a algumas coisas, renunciar a algumas posses para preservar o relacionamento que você tem com a sua família, com o seu irmão, com o seu vizinho, com as pessoas que estão ao seu lado. É difícil, nós amamos as coisas que nós conquistamos, mas não é impossível, porque Abraão assim fez. Por último, a gente precisa entender que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar sobre nossas vidas. Certa vez Deus pediu que Abraão fosse até um monte e sacrificasse o seu próprio filho. Mas quando Abraão estava prestes a fazer, ele foi detido por uma voz do céu que dizia que não era necessário mais, porque ele havia ali entendido que o propósito que Deus estava ensinando para a sua vida é que ele deveria confiar plenamente em Deus e naquilo que Deus tinha escrito ou estava escrevendo para a sua vida. Uma vida de abnegação, colocar os outros em prioridade, colocar Deus acima de todas as coisas. Aí nós entendemos o que de fato é um doador. Um doador é aquele que entende que não é somente 1/10 do seu salário, mas sim uma vida de propósito, de tempo, de exercício, de valores, dada em prol do Evangelho, dada em prol de Jesus. Abraão foi um ótimo doador. Doou do seu tempo, doou dos seus talentos, e eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem agora vai doar também para Jesus, porque ele te presenteou com muitos dons. Nada mais justo do que presentearmos ele também com os nossos dons e talentos. Fala aí, Pastor Robson, tá bom? Pastor, tô com uma proposta boa aqui, ó. O que você acha da gente começar a disciplinar esse jovem que não estuda a lição